Livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o capítulo que eu quero ver junto com você é o capítulo de número 3 e o versículo de número 6, quando Deus vai chamar Moisés para a grande missão de sua vida, que é ser o libertador do povo que está no Egito, escravizado. O povo de Deus já estava no Egito há mais de 400 anos, e eles foram levados por José. A princípio, eles foram bem recebidos, mas depois de algum tempo, eles foram escravizados. E Moisés vai ser o homem que Deus vai usar para levar libertação para o povo dele. E aqui, Deus está falando com Moisés uma palavra poderosa. Deus está se revelando a Moisés e falando acerca da sua missão e acerca do seu povo, que ele não se esqueceu do seu povo. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está lembrando a Abraão, lembrando a Moisés a história de Abraão, a história de Isaque, a história de Jacó, trazendo à memória de Moisés tudo aquilo que já tinha acontecido. Deus chamou Abraão, prometeu o filho, e veio o filho Isaque, veio Jacó, e Deus abençoou Jacó. Então Deus está dizendo: lembra o que eu fiz no passado? Lembra, Moisés, o que eu já fiz na vida de Abraão, Isaque e Jacó? Eu sou o mesmo Deus. E se eu trouxe libertação para aqueles primeiros homens, eu vou trazer libertação para toda essa descendência, para toda essa família. Eu vou trazer a libertação para o povo que é o meu povo escolhido. E Deus está falando essas coisas para Moisés, que ele não esqueceu do seu povo. Versículo de número 6, a continuação: E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor. Deus está revelando aqui tudo o que está acontecendo com o povo no Egito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Como é que Deus está olhando aquela situação? Atentamente. Deus está observando tudo que está acontecendo. Às vezes a pessoa passa um problema, ela acha até que Deus não está vendo a sua vida. Deus me esqueceu. Não. Deus está vendo tudo atentamente. Ele está prestando bastante atenção. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Deus conhece a dor do seu povo. A dor que está no seu coração, na sua alma, Deus conhece. Deus vê e Deus conhece. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel,
ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é uma história extraordinária. É a história de Moisés e da libertação do povo no Egito. Você crê que isso realmente aconteceu? E se não fosse a intervenção de Deus, aquele povo iria perecer no Egito? Você crê que quando não há saída, Deus, ele providencia o escape para aquele que confia nele? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para nos aprofundarmos mais nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da tua santa palavra, que venhamos ter várias lições para o nosso coração, que venhamos aprender um pouco mais e aprender com a confiança de Moisés, porque sem essa confiança seria impossível ele executar a sua missão. Então que a gente venha aprender a ter essa confiança, e no momento de maior dificuldade a gente venha colocar tudo em tuas mãos, porque quando não há saída, o Senhor faz até o mar se abrir para que o povo venha passar. Então que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui, e quando essa pessoa não encontrar saída para o problema, que o Senhor também faça o mar se abrir diante dessa pessoa, e que ela venha chegar ao seu destino, no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e pode aplaudir bem forte a palavra de Deus, e diga glória a Deus. Graças a Deus. A gente pode aprender várias lições acerca da história de Moisés. Mas uma lição que chama a atenção é que Deus já sabia de antemão tudo o que estava acontecendo com o seu povo no Egito. Aquele povo ter se tornado escravo, para Deus não era nenhuma novidade, porque ele mesmo já tinha revelado isso para Abraão. Abra, por favor, aqui comigo em Gênesis, lá no comecinho, voltando um pouquinho, no capítulo de número 15, e no versículo de número 13. Abraão aqui, ele não tem nem filhos ainda, e Deus já está revelando para Abraão que a sua descendência seria escravizada. Aqui Abraão não tem nenhum filho, e Deus já está falando tudo o que vai acontecer. Versículo de número 13. Então disse a Abraão, ou Abrão, como está escrito na minha Bíblia, mas a gente sabe que é Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Olha, Abraão, os filhos dos teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, enfim, a tua descendência vai ser peregrina, vai peregrinar em uma terra estrangeira, uma terra que não é sua, o Egito, e servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos. É uma informação extraordinária. 400 anos é um pouco menos do tempo do descobrimento do nosso país. O nosso país de descoberto tem
um pouco mais que 500 anos. Então você vê, é bastante tempo. O nosso país, veja como ele está diferente da época que os portugueses chegaram aqui. O que é que existia no Brasil? Matas, não havia nenhuma cidade, havia aqui residindo os índios, que não viviam pacificamente, viviam em guerra. E aí então chegou aqui os portugueses, e agora como está o Brasil? Muito diferente. Temos um país com cidades, governos, estradas e tudo mais. E veja como mudou muito desde a época do descobrimento até agora. Então, 400 anos é muito tempo, minha gente. E Deus está falando aqui para Abraão exatamente o espaço de tempo que o povo ia viver na escravidão. Olha, Abraão, se passarão 400 anos. 400 anos de escravidão. E depois, o que é que vai acontecer? Versículo de número 14. Veja só como Deus está no controle de tudo. É a mesma coisa se Deus tivesse revelado a alguém quando chegou aqui no Brasil, que não tinha nem o nome de Brasil, eles entendiam que aqui era uma ilha. O primeiro nome do nosso país não era Brasil, mas era a Ilha de Santa Cruz. Imagina alguém chegando e dizendo ali, isso aqui um dia vai ser um grande país. E o nome vai ser Brasil. Daqui a 500 anos vocês vão ver. Você entende isso? Quer dizer, estão se anunciando um fato extraordinário que vai se cumprir fielmente. Você crê que Deus sabe tudo o que vai acontecer? E Ele está no controle de tudo? Quem aqui faz parte do povo de Deus? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, uma década, mas Deus sabe o seu futuro. Deus sabe tudo e Deus está no controle de tudo. Então Deus está dizendo para Abraão e ficou registrado aqui. Ficou registrado e ficou registrado para a gente. Para quando a história chegar lá, a gente entender que Deus estava no controle de tudo. Que o povo não foi escravizado, foi um acidente, não. Deus estava no controle de quê? E aí depois dos 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Estes que vão escravizar a tua descendência serão punidos, serão julgados. E o que mais vai acontecer? Sairão com grande fazenda. Os escravos vão sair ali daquela terra riquíssimos, abençoados. Vai sair com grande fazenda, vai sair por cima, com grande riqueza. E essa palavra vai se cumprir fielmente. 400 anos depois, Êxodo capítulo 1. Daqui para cá, poucas páginas, chegamos aqui no cumprimento da palavra. Versículo de número 6. O resumo da história do que aconteceu. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José, a gente já viu tudo isso desde outubro. José vai levar os seus parentes para o Egito. E aqui temos o resumo da história. Versículo 5. Êxodo capítulo 1, versículo 5. E todas as almas, pois que desceram de Jacó, foram 70 almas.
Chegou ali Jacó no Egito com 70 pessoas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O povo de Israel chegou no Egito e se multiplicou. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, um novo faraó, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Aí começa aqui os egípcios a serem escravizados, versículo 11. Perdão, os israelitas a serem escravizados pelos egípcios, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Olha que interessante. Lê aqui no versículo 12 de novo comigo. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam, multiplicavam. Não era para ser diferente? Não era para eles serem oprimidos e o povo diminuir? Acontecia justamente o contrário. Quanto mais eles eram apertados, mais eles se multiplicavam. Um homem, Abraão, teve o filho Isaque, teve Jacó, teve 12, cada um se tornou uma tribo, e agora essas tribos, essa família está se transformando em um país, em uma nação, em um povo muito numeroso. Começou apenas com um, mas agora o povo é numeroso no Egito. O povo está multiplicando, está crescendo. Quem é que está nesse crescimento? É Deus. Então, quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. A pessoa passa por uma aflição, passa por uma tribulação, passa por uma perseguição, mas se a bênção de Deus estiver naquela vida, cada vez mais ela vai multiplicar. Porque Deus está com a mão ali em cima daquele povo. O que é que o faraó vai fazer? Faraó, ele não tinha como ter essa informação. Mas o diabo, ele tem essa informação. O diabo, ele então vai usar o faraó. Porque agora chegou o tempo, está chegando o tempo desse povo ser liberto. Mas o diabo quer que o povo seja liberto? Então o diabo vai usar o coração de Faraó, porque o tempo era 400 anos. Depois disso o povo seria o que, minha gente? Seria livre. Não é essa a palavra que Deus deu a Abraão? Então o Faraó, olha que interessante, ele vai ser usado pelo inimigo, e ele vai ter a seguinte inspiração maligna: os meninos que nascerem, os meninos então devem ser mortos, e as meninas deixa viver, porque se não tiver um libertador, como é que vai acontecer a libertação do povo? Como é que as mulheres, elas vão se rebelar e enfrentar o exército de Faraó? Não tem como.
Então tinha que ser um libertador, tinha que ser um homem, alguém levantado por Deus para liderar aquela libertação, para tirar o povo do Egito. Porém, Faraó, ele estava sendo usado pelo diabo e levantou essa covarde perseguição contra o povo de Deus. Nesse tempo, a mãe de Moisés fica grávida. Capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Porque se aquela criança fosse achada, ela seria o quê, minha gente? Versículo de número 3. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou, com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Aquela mulher estava numa situação de desespero. Quando a gente está meio desesperado com um problema que não pode resolver, a gente corre para onde? Para a igreja. A mãe está aflita, a pessoa enfrenta uma doença, a pessoa está precisando de dinheiro, está passando uma situação gravíssima. Vou buscar a Deus aonde? Na igreja. Mas naquele tempo não tinha igreja. As pessoas então buscavam a Deus nos montes, nos rios. E foi o que a mãe de Moisés fez. Ela levou a sua criança de poucos meses para junto do rio. Levou aquele barquinho e fez uma oração a Deus. Porque ela sabia que estava prestes a perder o seu filho. Ela falou com Deus ali. E ela colocou aquele barquinho naquele rio. E colocou a criança ali dentro do barquinho e foi a decisão mais difícil da vida dela. Imagina uma mãe ter que fazer isso com o seu filho para que ele viesse ter uma chance de viver. Ela colocou a situação nas mãos de Deus. Ela sabia o que ia acontecer? Então ela deixa o seu filho ali. O nome ainda não é Moisés. Ela deixa o seu filho ali, o seu bebezinho. E aí o barquinho vai sendo levado pela correnteza do rio. Mas quem estava levando aquele barquinho eram as mãos de Deus. E o barquinho foi descendo. E a mãe foi vendo aquele barquinho indo embora e ali um pedaço do seu coração. A menina que ela tinha, a Miriam, foi acompanhando de longe, na margem. A mãe ficou, mas a menina foi acompanhando. E aquele barquinho foi descendo aquele rio, possivelmente o Nilo, um rio enorme. E durante muito tempo aquele barquinho foi se distanciando, a mãe não via mais o barquinho, e a irmã foi acompanhando aquele barquinho, e foi acompanhando, e foi acompanhando. E o barco estava sendo levado pela correnteza, e o barquinho não virou, e nada de ruim aconteceu. E aquele barco foi sendo levado até que finalmente aquele barco chegou em um lugar aonde quem estava tomando banho era a filha de Faraó. Era a filha de Faraó. Qual era o desejo de Faraó? Matar todos os meninos israelitas. Quem é que encontra aquele bebezinho? A filha do inimigo. Quando ela olha para a criança, o próprio Deus coloca amor. E ela imediatamente ama aquela criança. E ela que vai dar nome à criança, ela diz, esse aqui é o Moisés. Porque a palavra Moisés quer dizer tirado das águas. Mas ninguém ali tem como amamentar a criança. A irmãzinha lá no canto
estava assim um pouco distante, e ela diz: eu conheço uma mulher que pode amamentar. Era a mãe de Moisés. Aí a filha de Faraó diz: então leve essa criança, deixa ela lá sendo amamentada, depois traz ela de volta. Então a Miriam pegou o seu irmãozinho e voltou lá aonde estava a mãe. Olha só que coisa maravilhosa essa história. A mãe colocou o filho nas mãos de Deus, o filho foi. E quando o filho voltou, já não tinha mais nenhum risco de perder a vida. Deus, ele trouxe uma solução para um problema que não tinha solução. Deus, ele trouxe alegria depois de um momento de angústia e tristeza. E agora aquela mãe vai receber o seu filho de volta. Vai amamentar, ele vai crescer um pouco mais. E aonde é que Moisés vai crescer? Dentro da casa de Faraó. É incrível a providência de Deus. O que é que Faraó queria? Usado pelo diabo, matar todos os meninos. Mas Moisés estava ali na frente dele, porque certamente, em muitas ocasiões, Faraó olhou para Moisés. Mas Deus não deixou ele ver Moisés. É como se ele tivesse cego. Deus é capaz até de cegar o inimigo para não fazer nenhum mal a você. Moisés foi crescendo ali, foi sendo educado no Egito, estava dentro da casa do inimigo, mas nenhum mal aconteceu com ele. Aquele rapaz, aquele menino, seria ele então o libertador do povo de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, é como se aquela pessoa, ela fosse sendo guiada pela mão de Deus. Você sabe que não existe nenhum rio que é assim como uma linha. Todo rio é sinuoso. Ele vai se desviando da montanha, vai se desviando dos acidentes geográficos, e ele vai, tem hora que ele está um pouco mais seco, mas ele vai seguindo o seu caminho. A mão de Deus é assim na nossa vida. Quando não tem mais solução, quando não tem mais jeito, Deus coloca a mão dele, a mão poderosa, e a mão dele vai guiando a nossa vida. E vai desviando do obstáculo, e vai fazendo a volta assim, e Deus vai escrevendo a nossa história. Quando não houver mais saída, Deus vai fazer acontecer na sua vida. E se for necessário, ele vai cegar até o próprio diabo, mas ninguém vai tocar em você enquanto você não cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Fique de pé, por favor. E aplaude mais a esse Deus maravilhoso. Aprendemos muitas coisas com Moisés. Aprendemos lições extraordinárias. Poucas pessoas sabem disso, mas Moisés, há uma peculiaridade muito curiosa. Moisés, ele era gago. Quando a Bíblia fala pesado de língua, fala que ele era gago. Isso mesmo. Moisés não tinha a capacidade perfeita em relação à comunicação. Ele tinha dificuldade em se comunicar. Então Deus vai levantar um homem que tem dificuldade em se comunicar para confrontar o líder mais poderoso do mundo antigo, que é Faraó. É o mais incapaz para enfrentar o mais poderoso. E Deus quis desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque aí então, se Moisés falasse muito bem, alguém iria dizer: ele convenceu o Faraó na lábia. Mas Moisés não tinha como falar bem. Então todos teriam que reconhecer: foi o poder de Deus mesmo para tirar o povo do Egito. Se Deus quiser te usar para tirar alguém do Egito, Deus vai usar a sua vida
mesmo você dizendo, eu sou uma pessoa limitada, ao seu lado você tem o poder de Deus. Moisés desafiou aquele império com apenas uma vara. E ele abalou todo mundo, e ele mudou a história de uma nação. E até hoje ele é considerado o maior herói da fé do Antigo Testamento. Não tem outro igual a Moisés. Acima de Moisés, apenas o Senhor Jesus. Moisés vai fazer algo realmente impossível. E era um homem que simplesmente não conseguia falar uma palavra sem gaguejar. Ele vai apresentar essa situação a Deus. E Deus vai dizer para Moisés, eu fiz a tua boca, Moisés. É isso que Deus vai dizer. Deus vai dizer, Moisés, eu te fiz. Eu te criei. Eu sei as tuas limitações e eu sei também o teu potencial. Nenhuma vida é insignificante para Deus. Você que está aqui hoje, você é muito importante para Deus. Assim como Moisés, você nasceu. E você, sendo povo de Deus, Deus tem um plano maravilhoso para executar na sua vida. Um dia Faraó vai se levantar contra você. Um dia você vai se ver diante do Mar Vermelho. Um dia você vai olhar para todas as situações e dizer, não tem saída. Mas é nessa hora que Deus vai trazer o livramento para você. Nunca diga, eu não posso fazer. A parte que você não pode, Deus vai fazer por você. Tudo o que você precisa fazer é confiar em Deus. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Que bênção, hoje tem um monte de criança na igreja, não é? Os Moisés aí estão chorando. Que bênção. Feche os seus olhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua voz. E eu te peço, me ajuda nessa caminhada. Quando vier o problema, quando vier as barreiras, os obstáculos, quando o meu caminho estiver completamente fechado, obstruído, o Senhor vai me dar uma saída. O Senhor vai me dar o livramento no nome de Jesus, porque eu confio em Ti. E até mesmo o inimigo não vai me enxergar, porque o Senhor já colocou a mão sobre a minha vida. No nome de Jesus, vai falando com esse Deus maravilhoso, vai apresentando a Deus a situação que para você não tem saída. A mãe de Moisés, Joquebede, diante daquele rio, ela pensou, é o fim. Eu não posso fazer nada, aqui é o fim da linha. Mas agora está nas mãos de Deus. Tem situações na sua vida que você não pode fazer nada, que é o fim da linha, é o fim da estrada. Mas é nesse momento que Deus vai colocar a mão dele nessa situação. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai colocar a mão forte dele e vai guiar a tua vida. E você talvez até chore de tristeza, mas depois a bênção vai vir para os teus braços e você vai chorar de felicidade, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Aquela mulher, por um momento só, perdi meu filho, mas depois ela olhou de novo. Lá vem a bênção voltando. E agora voltou até com o nome, agora voltou até com... Foi até como que escolhido o nome. Chegou Moisés, chegou a bênção. Deus tem um plano na sua vida. A sua vida não é uma vida
fruto do acaso, não. Você não é uma pessoa sem valor, não. Tire tudo isso do seu coração. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Nem Moisés sabia o que ia ser da vida dele. Mas um dia, aquele plano foi apresentado. E ele disse para o Senhor: eu sou gago, eu até já fugi do Egito, nas minhas mãos, o que é que eu tenho? Uma vara. Mas se Deus está dizendo que vai me usar, então eu vou. E Deus vai me usar. E ele foi, e o impossível aconteceu. Ele confiou em Deus. Ele não teve medo de nada. E ele chegou diante do faraó com gagueira e tudo. E falou de Deus para faraó: te tira o povo do Egito. A língua pesada. Faraó olhou, pensou até que era um palhaço que estava na frente dele. Mas ali era um representante do reino de Deus. Às vezes você pode estar diante de uma situação e ninguém dá nada por você. Mas quando ele jogou a vara no chão, aí aconteceu um mistério. A vara se transformou numa serpente. Quando ele começava a falar, as pragas caíam sobre o Egito. Vamos falar sobre isso domingo. Vamos continuar essa mensagem no domingo. Porque aquele homem podia ser insignificante na aparência. 40 anos no deserto. Não tinha nada demais naquele homem. Mas por trás dele tinha um Deus Todo-Poderoso. Que olha para você, não vê nada demais. Mas se você confiar em Deus, Deus vai estar sempre com você em todas as situações. E os sinais vão te seguir. E quem olhar para você vai ver a mão de Deus na sua vida.